pessoal, boa noite. Quinta-feira agitada no futebol mineiro. Sem perder tempo, vamos logo conferir o que vem por aí. O Galo ainda vive. Com o gol de Lucas Prato, Atlético vence o Santa Fé na Colômbia. É hoje. Cruzeiro joga na Venezuela em busca do primeiro lugar no grupo 3. Sada, Cruzeiro e Minas fazem o primeiro confronto da semifinal da Superliga de Vôlei. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Só Esportes está no ar. E a partir de agora eu quero você comigo, mandando a sua mensagem, a sua opinião. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe @programasóesportes.com.br. E para falar tudo de Libertadores, do Atlético ontem, do Cruzeiro hoje, Josino Ribeiro, muito boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, Ara? Boa noite. Um abraço, pessoal. Hoje tem muita coisa legal pra gente falar, hein? Breno Galante, boa noite, Breno. Boa noite. Eu acho que, enfim, né, a Libertadores começou pro Atlético, né? Agora vamos ver no transcorrer aí até onde isso vai. A torcida ficou feliz e hoje todo mundo ligado no Cruzeiro. Amande, boa noite, seja bem-vindo ao Só Esportes. Boa noite, Yara. Eu queria falar com os atleticanos e parabéns. As velas que todos acenderam deu certo. Ramon Salgado, meu querido, boa noite. Boa noite. Yara, eu errei feio, sabe? De 1 a 10 eu dei no máximo de 2 para o Atlético conseguir alguma coisa. Errei feio. Então, mas minha os atleticanos, culpa... eu acho que eles adoram quando você aposta Mas contra. eu não me arrependo, não, porque o próprio Paulo Roberto, que jogou 10 anos no Atlético, que é atleticano ruim, deu 4,5. Nós ficamos ali mais ou menos parelhos. O grau de confiança não estava bom, não. Não estava, mas foi uma vitória muito boa, um futebol espetacular do Marcos Rocha. Jogou pra caramba. Fez a diferença. Jogou demais. Então, o Atlético derrotou o Santa Fé na Colômbia, jogo histórico aí, e conquistou os primeiros pontos na Copa Libertadores da América. Vamos ver o único gol da partida aqui. Coloca na tela pra gente. O argentino, ele não é fácil, não. Ele Oportunista? Inteligente. é centroavante. Ele é... Dava para ser substituído, insistiu para ficar um pouquinho mais com o Levi e fez isso aí, ó. Tá de Ele bem ia com a sair, torcida. né? Ia sair, seria substituído. O Levi, acho que ele é o próximo ídolo do Atlético, né? Ele fala isso. Não, isso é eles, querem assim também. Não? Mas o Levi fala isso. Eu fico até imaginando, para quem já tem o Reinaldo, esses caras veem um prato aí, eles já querem fazer o prato. E ontem foi gozado, né? Saiu o prato e entrou o Pires. Você viu? Um negócio sensacional. Sai prato e entra Pires. Eu achei aquilo. Seria um trocadilho, mas não foi, não. Mas bom jogador. Saiu um atacante e entrou um cara para segurar o setor defensivo, né? Mas uma coisa ficou comprovada. Substituição certa. Esse menino que bateu o escanteio que também saiu, esse rapaz Cárdenas. tem que continuar jogando. Jogou bem. Claro, ele tem que continuar jogando. Se ele tá um pouquinho fora de forma, é jogando que ele vai adquirir. Melhor Sabe partida jogar? dele, Breno? Eu acho que foi a melhor partida do Atlético que a gente tem visto nos últimos jogos aí, porque a gente viu um time mais equilibrado, a gente viu uma defesa do Atlético impecável, exceção do Douglas, que não foi bem, Marcos Rocha jogando muito, o Gemerson, o Ed Carlos sendo uma grata surpresa para a torcida do Atlético, e o time com uma consistência tática muito boa, de marcação, o Luan caindo pela direita, marcando o lateral, o Carlos pela esquerda, marcando também, o Prato brigando lá na frente. Ainda falta algo mais ofensivamente para o Atlético. Eu não sei... Duas coisas, 2 nomes eu gostaria de destacar. Primeiro, do Gemerson, mais uma vez, que zagueiro brilhante. Zagueiraço. Esse Atlético realmente descobriu e formou, na verdade. Deve e precisa continuar muitos anos no Atlético. Outro nome do goleiro Vitor, além de uma defesa espetacular que fez, completou ontem 24 jogos, tá? Pelo Atlético na Libertadores, com o maior número de jogos do Atlético. Ou seja, já havia entrado quando foi campeão pela Libertadores em 2013 e ontem completando 24 partidas, sendo 12 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Parabéns, Gemerson. Parabéns, Vitor. Me impressiona esse tal de Luan. Mas esse baixinho é uma coisa impressionante. Ele defende, ele Joga em ataca, todas as posições. ele chuta pra gol. Eu não sei onde que ele tira tanto condicionamento. Eu não sei a idade do Luan. Alguém pode me informar aí? Sério? 23 ou 24? Então tá mais ou menos explicado. Agora, é inegável que o Marcos Rocha jogou de futebol ontem. O que roubou de bola o Marcos Rocha? Não, ele só errou um passe, que ele tentou virar uma bola, ele errou na força. Essa bola foi... Só para completar, em termos de números, o Atlético cometeu 11 faltas apenas, é muito pouco no jogo daquele. De Libertadores. E foram 45 ou 47 bolas roubadas. Foi um Atlético espetacular que o torcedor
queria ver como viu em 2013. Agora, inegável também, né? A trave, mais uma vez, salvou. Uma bola daquela, um chutaço daquele, o goleiro já totalmente batido. Mas aí que está o futebol. Futebol é isso aí. Tudo pode acontecer, principalmente em jogo de Libertadores. Portanto, o Atlético voltou a Acho que respirar. mais 5 minutinhos ali, né, Breno? O torcedor atleticano infartava. É infartar, mas a gente tem que lembrar o seguinte, o Atlético teve chance de matar o jogo no contra-ataque. É onde eu falo que falta um pouquinho mais de definição do ataque. Maxwell e Dodô, no segundo tempo, tiveram chances no contra-ataque. Ele teve 4 contra-ataques que eram mortais. E numa situação dessa, se aquela bola na trave entra, e aí? Uma hora dessa, a torcida está toda feliz. Foram 4 contra 1 ali. Desespero. Ia estar numa situação complicada, porque o Atlético ia estar só com um ponto. Naquele lance ali, podia ter perdido o gol. Claro que não. Era jogo para matar. O lance que ele tenta encobrir o goleiro em vez de tocar? Também, e teve um contra-ataque, eram 4 jogadores do Atlético contra 1. O Maxwell rolou, se não me engano, foi pro Carlos. O Carlos bateu em cima do goleiro, Aliás, Breno, em relação ao Carlos, a gente que acompanha muito o dia a dia na Cidade do Galo, é um excelente jogador, tem lá seu papel importantíssimo para o esquema do Levi. Mas, ô Carlos, vamos treinar um pouco mais. Finalização, né? Pelo amor de Deus. Erra demais a conta. Precisa melhorar a questão da finalização. Aquele lance estava impedido, mas ele chutou em cima do goleiro. Sim. Agora, eu faço um pedido pro Levi. Se ele tem alguma birrinha, ou se tinha, eu acho que agora passa a ter mais com o Cárdenas, o cara é bom de bola, cara. O cara sabe jogar futebol. Não, acho que não tem birra, não. Acho que estava esperando, de repente, Estava esperando pegar condicionamento. Não tinha ninguém melhor que ele, não, cara. Ele não tem ninguém melhor que ele. Ele não tem. O Carnas, eu acho que é um grande jogador, mas eu acho que quando o Dátolo se recuperar, ele vai ser o dono da posição. Então, o Carlos vai vive uma excelente fase, né? Porque vai ele estava vindo do momento excelente no Atlético, né? A gente não mas tem lugar para os dois, amigo. No esquema que eu vejo o Atlético fazer, eu acho complicado você colocar os dois. Porque são 2 canhotos, né, para jogar no meio de campo, porque aí você perde um pouco da força ofensiva e principalmente da defensiva. Porque, como o Josino falou, o Carlos está lá não é por ele ser um atacante finalizador, longe disso. Ele está pelo momento que ele faz e pela função que ele está de defender e ajudar o lateral. Foi o próprio Levi que bancou a posição do Dátolo, né? Sim. Que falou, ele vai jogar aqui, ponto final. Não, lateral comigo não joga, ele é meio. Só que o menino, esse colombiano, ele é mais atrevido, ele vai para cima com mais facilidade que o Dátolo. Ele dribla fácil, ele toca com muita facilidade, o Cárdenas. Ele é mais atrevido que o Dátolo, que será o titular do Atlético, não tem dúvida. Mas os outros vão ter que arrumar um lugar para ele. E falando no técnico Levi Coupe, ele disse que o Galo entrou de vez no espírito da Libertadores. Vamos ver. O mais importante foi que o time teve um espírito de Libertadores. A Libertadores tem um espírito diferente dos outros campeonatos. O Atlético tem por característica um jogo rápido e por característica também um jogo bem parecido com o jogo de Libertadores. Mas nós não fomos bem nos 2 primeiros jogos. E hoje nós entramos no espírito mesmo da competição. Apresenta o resgate assim do jogo de raça, de vibração do Atlético. Então eu tenho certeza que no próximo jogo da Libertadores lá em Belo Horizonte, a torcida vai estar e nós vamos sentir mais uma vez as emoções que nós sentimos hoje. Então isso que é o bacana do futebol. E eu valorizo muito esse resultado de hoje justamente por isso. Porque nós vamos ter a chance de viver novas emoções, né? E tomara que sejam boas como foram hoje. Aí o técnico Levi Coupe, o Atlético entrou de vez na Copa Libertadores da América, Josino Ribeiro. Entrou sem dúvida alguma. Eu lembro que eu falei ontem aqui no programa que esse jogo seria decisivo se o Atlético fizesse exatamente tranquilidade, tivesse cabeça para administrar o jogo e tivesse o espírito de 2013. Acompanhei o jogo, foi exatamente isso que aconteceu. Entrou no espírito, está mais vivo do que nunca o Atlético, com peças importantíssimas. Aliás, quando volta Marcos Rocha, é outro Atlético. Vamos falar a verdade. O Vitor teve um papel importante, Gemerson, Cárdenas, enfim, tanta coisa que a gente percebeu de uma diferença de um Atlético que o Levi tem toda a razão. O Atlético está no espírito da Libertadores. Primeira entrevista otimista que eu vejo dele nesse primeiro semestre. A primeira vez que eu vejo o Levi falar bem do time. Mas é porque eu acho que ontem ele sentiu que o time jogou. Ontem o time se entregou, os jogadores você via dando carrinho, enfiando, né, a cabeça na bola. Ontem eles assumiram o espírito de Libertadores. Ontem até o Maxwell, por incrível que pareça, entrou bem com velocidade, puxando com aquela característica que ele tinha no Botafogo, que não tinha demonstrado aqui ainda, que é sair, jogar, claro, né?
Ainda falta um pouquinho daquela coisa da técnica, né? Da visão de jogo, de jogar a cabeça baixa. Mas foi muito bem pelo lado esquerdo ali. Em relação do que ele tinha feito nos outros jogos. E que ele é uma baita de um abraço tempo, ele é que ele só Aliás, falando em Atlético, ele roda. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para um atleticano, um grande amigo. Esse é apaixonado pelo Atlético. Paulo do Supermais, ali na região do bairro Floresta. Festejou bastante a vitória do Atlético. Paulo, um grande abraço aí do Supermais, você e toda a sua equipe. Valeu. E o pessoal anda comentando aqui no Facebook, nas redes sociais, que quase que o Levi evita o gol do Atlético, porque ele ia tirar o Lucas Prato e o Cárdenas. Antes do gol. Verdade. Antes de bater o escanteio, ele segurou Exatamente. Foi aquilo que a gente comentava. Ele insistiu, permaneceu. A estrela do cara, aí quando tem que brilhar, amigo, brilha mesmo, não tem jeito. Aí ele segurou Espera um pouquinho e deu no que deu, né? Mas ali é uma questão de lógica. Tem um escanteio. Não, já sai uma... Tem um cara altão, que é o referência. Ele tinha que esperar o escanteio mesmo, não deu, ele não fez nada de anormal, não. Anormal seria tirar os dois naquela hora. E é bom lembrar, né? Os dois participaram no gol que fez o cruzamento. E é bom lembrar que com o Prato em campo foram 6 partidas e o Atlético venceu as 6 partidas com ele. Tá fazendo a diferença. E o volante Leandro Donizete e o lateral direito Marcos Rocha valorizaram a vitória em cima do Santa Fé. Vamos ver. Graças a Deus, uma bela vitória. O time jogou muito bem, soube marcar a equipe deles, que é uma equipe bem qualificada. E descansei bastante esses 5 dias que eu fiquei recuperando aí. Tava com um desconforto ainda, mas ali quando você entra ali, a adrenalina é tão grande ali, você acaba esquecendo. Acho que podia ajudar a equipe ali. Todo mundo foi bem, acho que por causa disso que teve essa regularidade no jogo. Todo distante ali saindo no contra-ataque, era para ter sido 3 ou 4 ali. Era só caprichar mais no passe ali. Esse é o espírito também, todo mundo lutou, todo mundo deu o máximo de si, um cobrindo o outro, ninguém parou para lamentar quando o outro errava. Então esse é o espírito da Libertadores aí e estamos vivos na competição aí. Já são 10 anos de clube, é uma identificação imensa que eu tenho com essa torcida, com o Atlético Mineiro. Então eu já vinha sentindo isso dentro do ônibus, comecei a chorar, limpei rapidinho as lágrimas para ninguém perceber. E depois do jogo, com a vitória, vem o desabafo, vem a alegria, a felicidade, a sensação de dever cumprido. Mas a gente sabe que temos mais 3 batalhas para ser classificado para o mata-mata. Muito bem, Marcos Rocha. E você que está em casa, busca economia e um bom atendimento? O Márcio Atacado te convida a fazer uma visita ou um orçamento sem compromisso. Lá você encontra diversos itens de papelaria, de decoração para sala, cozinha, quarto, de perfumaria e uma variedade de brinquedos. Além do mais, você pode comprar tanto no atacado quanto no varejo, assim fica fácil. Hora do intervalo, não muda de canal, daqui a pouco tem tudo do Cruzeiro para você. Eu volto já.